Eu diria até que as donas de casa são especialistas em clonagem de planta, né? Começa com as plantas ornamentais, as plantas medicinais, e nada mais é do que você propagar uma planta a partir de uma estaca. Né? Você vai pegar uma estaca de uma planta, né? E você vai tirar parte sempre dos brotos mais novos, e fazer a sua propagação de planta. Assim você faz com plantas ornamentais e também com a maioria das plantas medicinais você pode utilizar. Que é o caso, por exemplo, do guaco. Né? O guaco é uma planta medicinal, o pessoal tem em casa, e ele se propaga a partir da estraquia, do broto. Você pega assim uma pontinha, né, que pode ser mais fácil de enraizar, né? E a jabuticaba, por incrível que pareça. A jabuticaba, nós fazemos mudinha também por enxertia, que é aqueles métodos tradicionais, e nós utilizamos também estaquia, né? E a estaquia da jabuticaba, você só precisa de uma pontinha também, sempre não precisa ser muito grande, né? Você vai pegar uma estaquia da ponta, sempre as partes mais jovens, que nem essa daqui é um exemplo, essa daqui é um exemplo. E você vai fazer o quê? Você vai colocar num substrato, você vai fazer o plantio. Você pode utilizar uma bandeja como essa daqui, preparada com substrato comercial. Você pode utilizar as microestufas. O que é as microestufas? Seria uma garrafa PET, né? Ela vai fazer uma climatização desse ambiente e você vai colocar, né, as suas estaquinhas aqui dentro, né? E você vai ficar molhando. Você pode pôr uma ou duas, né? E você vai fazer essa proteção e vai molhando. A parte de baixo ela é vazada para drenar o excesso de umidade. Por que isso? Porque algumas plantas ela requer umidade relativa do ar elevada. E em algumas regiões o clima é seco, então nesse período, se você colocar as suas mudinhas simplesmente numa bandeja como essa, tem planta que não vai ter sucesso, e outra sim vai ter sucesso, tá? Mas a umidade relativa do ar ela é muito importante, por isso a climatização. Mas não há necessidade, pelo menos assim, para uma produção caseira, você ter que criar uma estrutura muito grande e caro. Claro que se for um plantio comercial, aí sim requer todos esses cuidados, sem falar também que tem a questão sanitária, né? Aqui nós temos um exemplo aqui no caso é uma poncã, e você pode fazer mudinha de limão. Aqui eu tenho um exemplo de uma mudinha de limão, né? Que inclusive já enraizou, nós colocamos no tubete e já passamos por aqui, inclusive já está até com fruto, né? Então você pode fazer estaquia dessa também. Só lembrando, a propagação de planta por estaquia, ela sempre tem que ter esse cuidado, principalmente nos citros, que algumas plantas, se for para plantio comercial, você tem que adquirir muda de viveristas credenciados, de pessoas responsáveis, livre de doença, livre de praga, e você faz o seu plantio comercial de boa, tranquilo. Mas para outras plantas, elas já têm umas regras próprias, claro, você vai ter sempre o cuidado de ter uma matriz de boa qualidade. O limão, as pocã, aqui eu tenho outro exemplo de lima, ela se propaga também por estaquia. Isso num pomar caseiro, a gente recomenda tranquilamente. Sempre que no plantio comercial, você precisa também ter um certo cuidado. E você usa também a pontinha e faz o plantio dessa maneira. Não colocar no sol pleno. Em ambiente que a insolação é alta, você pode então ter um problema aí de perda muito grande. Se você tiver uma câmara úmida, o que é uma câmara úmida? É na verdade um local cercado com um plástico onde ali dentro fique bastante úmido. Mas o calor, a temperatura não pode exceder muito, porque senão ela vai desidratar e vai morrer. A maioria das plantas aceita meia sombra e você tem que pegar um pouco de luz, principalmente na parte da manhã, mas dependendo da região, se for o sol muito quente, sol de meio-dia, aí até as 3 horas da tarde é muito forte, se você deixar a tua plantinha exposta a esse ambiente, provavelmente você vai ter problema de enraizamento e você pode então ter um prejuízo muito grande. Falando da jabuticaba, aqui nós temos um exemplo, né, de uma mudinha que foi feita, né, por esse processo. Eu vou até tentar ver se a gente consegue tirar um pouquinho desse substrato para mostrar para vocês, né? Tá difícil até de soltar. Que ela foi feita por esse método, tá difícil de sair daqui. Ela já está enraizada, só lembrando, para as pessoas que querem usar esse método, vai ter um problema tem que ter paciência, tá? Ela está enraizada, está segurando na raiz, não vou desmanchar mais porque eu quero aproveitar essa mudinha aqui. Então, ela vai demorar bastante, tá? Ela chega a demorar aí uns 200 dias mais ou menos. No caso da jabuticaba. No caso da jabuticaba, As né? outras espécies não. As outras espécies tem ela enraiza muito rapidamente. Tem planta que enraiza com 25 dias. Já tive mudinha de limão com 25 dias, está enraizada. A lima também enraiza super rápido. E ainda concluindo a questão da jabuticaba. Depois que ela enraiza, você pode pôr numa embalagem maior. Aqui nós temos já uma muda já de porte maior, põe um vaso maior. Isso para quem quer cultivar em vaso. Para quem não quer, já pegando desse pote, já leva para o local definitivo, vai adubando, vai irrigando, e você vai ter uma produção mais uniforme e também antecipada. Aqui é outro exemplo, uma estaquinha de jabuticaba,
que ela já está enraizada, né? Você já pegou, mas ela demora um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência se você for trabalhar com jabuticaba. Mas as demais plantas, ela vai enraizar bem. Aqui nós temos um exemplo de guavira, né? A guavira está aqui nesse substrato. Só a guavira, para quem não conhece, é uma espécie do cerrado, né? Às vezes, em muitas regiões do Brasil, ela não ocorre. Exatamente, não conhece, né? Então é uma fruta nativa aqui do Cerrado, é uma fruta gostosa para consumo, e a gente também utiliza o processo de clonagem, apesar de que o método convencional é de semente. Você coleta a semente, faz o plantio, espera. Até falando de clonagem, eu quero deixar uma mensagem às pessoas que acham que tem planta que demora muito a iniciar a produção e não faz o plantio porque acha que demora. Eu diria o seguinte, que a semente ela só quer um ambiente propício, úmido, e que tenha carinho, que tenha adubo, tenha água. Um dia ela vai produzir, ela vai retribuir aquele carinho que você deu a ela. Então nunca desista de fazer um plantio de uma semente, mesmo tendo essa ideia de que ela vai demorar. Não tem isso de demorar muito. 10, 15 anos passa muito rápido, e assim a gente espera que você tenha muitos anos de vida e que faça uma boa colheita e que aproveite bem as suas sementes.